E se tudo que você aprendeu sobre educação estiver errado? E se o melhor jeito da criança aprender é você parar de tentar ficar ensinando? Hoje eu quero falar sobre o unschooling, que é uma filosofia de ensino que muitas vezes é olhado com certo preconceito, uma certa ressalva. Mas eu quero aprofundar um pouquinho com você hoje e te mostrar os benefícios dessa filosofia, as riquezas e como isso pode agregar dentro do seu homeschooling. Vem comigo! Oi, eu sou Samantha Santos, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou mãe de 5, sou homeschooler, faço homeschool com 4 dos meus 5 filhos e hoje eu vou falar sobre o unschooling. Então já fica até o final. Se você não me segue, dá uma pausinha, vai lá e já me segue, porque eu tô sempre falando aqui sobre homeschooling. Hoje a gente vai continuar aquela série sobre as principais filosofias de homeschooling. Eu quero trabalhar um pouquinho cada uma delas e hoje eu vou trabalhar uma bem específica, que ela é bem controversa, ela também é bem mal falada. Mas eu quero te mostrar que dentro da minha casa, eu vou te contar que eu faço o unschooling também. Quando eu disse que eu uso um pouquinho de cada filosofia, eu não estava brincando, eu uso mesmo. E faz muito sentido, principalmente para a época que eu estou vivendo hoje. E talvez esse vídeo possa te ajudar e tirar uma carga enorme das suas costas, uma frustração gigantesca do seu coração. Então fica até o final. O unschooling, ele é uma filosofia que não segue currículo nenhum. Ele tem uma liberdade, porém com muita responsabilidade, muita intencionalidade. E ele segue geralmente o passo da criança, aquilo que a criança se interessa por fazer. E ele respeita muito o ritmo da criança. Em partes eu consigo usar na minha casa e preciso. Eu já vou te contar o porquê que eu preciso do unschooling. E eu vou te contar o porquê também você, mamãe, papai, que tá me assistindo aqui, que faz homeschooling ou que sonha em fazer um dia, também vai precisar dele, vai ser muito útil na sua vida, na sua jornada aí do seu homeschooling. O unschooling, ele desconstrói a ideia da escola. Sabe aquela criança que fica sentada ali na carteira e ela tem que ficar ali, cada 50 minutos toca o sinal e troca de professor e vai para a próxima matéria, e aí chegam as provas, os testes, ela tem que às vezes nem tá num dia muito legal, não dormiu bem, teve dor de barriga, sei lá, alguma coisa assim, tá muito ansiosa, muito nervosa, os pais estão brigando em casa, alguma coisa difícil aconteceu, ela foi mal na prova, e não necessariamente porque ela não domina o assunto, mas simplesmente porque talvez a pergunta também foi feita de uma forma duvidosa, de um jeito estranho, e a criança não entendeu qual foi a proposta das perguntas ali na prova e foi mal. Aí você fala, meu Deus, meu filho não tá aprendendo nada, o que que eu faço? E eu vou te dizer que esse não é um método efetivo de ensino. E aqui em casa, muitas vezes eu utilizei esse método da escola dentro da minha casa, porque eu vim da escola, né, tradicional. Então isso tá dentro de mim, eu tô contaminada com essa ideologia, com esse jeito de ensinar e de aprender. Então dentro da minha casa eu tive que desconstruir a escola dentro de mim em primeiro lugar. Desconstruir a ideia de que uma criança ela aprende sentada e por vários minutos e aí depois eu tenho que passar algumas perguntas e ela me responde. Se ela responder satisfatoriamente o que eu perguntei, é sinal de que o ensino foi super bem sucedido. Então, desconstruir toda essa ideia primeiro foi essencial para eu começar a construir a minha jornada aqui do homeschooling. Como eu tenho 5 filhos, são 5 personalidades, cada um tem uma maneira única de aprender, eu tive que flexibilizar. E eu te digo que é muito difícil ser flexível. Principalmente para mim, eu sou um pouco rígida em algumas coisas, dentro de mim alguns conceitos são muito rígidos. E aí eu fico criando expectativas do meu homeschooling que muitas vezes não atinjo. E aí eu entro num lugar de frustração, de cansaço, de desânimo. Isso acontece sempre e é o tempo inteiro. Tá? Então, se você tá fazendo homeschooling e tá se sentindo desanimada, cansada, fracassada, seja bem-vinda. Você está no lugar certo, porque é nesse lugar de fracasso, é nesse lugar de desânimo que você entende que, primeiro,
o homeschooling é um chamado e você precisa de capacitação do alto. Você precisa entender que você não é suficiente e que o teu filho aprende o tempo inteiro. Essa é a grande sacada do unschooling. Esse é o grande segredo que o unschooling trouxe de riqueza para minha casa. Porque eu li 2 livros super importantes, eu até vou deixar o link aqui. Eu não sei se tem em português, já adianto. Se não tiver em português, o que eu posso fazer é tentar fazer eu não gosto da palavra resumo, porque deixa o livro raso, mas eu quero pincelar capítulo por capítulo, caso não tenha em português, porque se tiver você vai ler, tá bom? É muito importante, mas se não tiver em português eu posso, mais pra frente aqui no canal, falar um pouquinho desses 2 livros. O primeiro é Homeschooling Bravely, eu não lembro o nome da autora. Coloco aqui, tá? No link pra você, se que quer ler, eu sei, tenho certeza que tem em inglês. E tem um que se chama Homeschooling from Rest. Então, o primeiro é homeschooling de forma bravely, corajosamente, e o segundo é homeschooling de um lugar de descanso. Então, principalmente esse segundo, ele tem me ajudado a desconstruir a ideia de como uma criança aprende e do que é o verdadeiro aprendizado, o que eu quero ensinar para os meus filhos. E ele me mostra que o ensino, ele é muito mais do que só um guia intelectual para a criança. Ele vai além, ele é um ensino moral, ele é um ensino emocional, ele é um ensino espiritual. Então, quando você pega o seu filho e decide ensinar em casa, você se torna uma referência, não somente um pai e uma mãe, mas uma referência também de entusiasmo pelo aprendizado, de curiosidade, de muitas vezes lidar com o fracasso. Olha que interessante, eu faço aula aqui com as minhas meninas, eu jogo no YouTube aqui, watercolor, que é aquarela. Com as meninas não, com todos, na verdade. E eu sento e faço também a aquarela. E aí, às vezes eu tô assistindo o vídeo e no final eu olho e falo assim, nossa, eu não gostei do resultado, não ficou bom. O da professora, do vídeo tá tão lindo, eu achei que eu ia conseguir. E eu percebi que eles se inspiram também no meu fracasso. Porque quando eu fracasso, eu também estou ensinando. E aí eu ouvi em alguns desses canais de watercolor, de aquarela, eu ouvi uma frase tão importante que é: você também precisa amar o feio. Porque quando você faz algo feio, algo que não te agradou, tá dentro de você. Você precisa aceitar que você também tem uma coisa feia. Assim, falando de arte, né? Então você também erra, você também fracassa. Muitas vezes o resultado daquilo que você colocou energia, se propôs a fazer, não é satisfatório. Como você lida com isso? Você vai descartar só porque não é perfeito? Ou você vai abraçar e você vai persistir em tentar melhorar? E aí eu percebi que a minha atitude em relação ao não gostei, ao fracasso, a um desenho que ficou feio, ele impactou negativamente, e depois que eu entendi, positivamente os meus filhos, porque eles olham para um desenho, algo que eles fizeram que não ficou bom, e existe sim uma certa frustração, mas eles não se entregam a essa frustração, eles persistem, continuam, tentam fazer melhor da próxima vez. Então isso também é aprendizado, e é um aprendizado que eu te digo mais importante do que saber a tabuada, porque a tabuada você trabalha ali, memoriza, e uma hora ou outra você vai memorizar e aquilo vai ficar gravado na sua mente e você não esquece mais. Mas aprender a lidar com as dificuldades da vida, aprender a lidar com as partes feias que nós temos dentro de nós, aprender a lidar com a frustração, isso é tão importante quanto, eu digo, mais importante do que todas as matérias que você possa passar aí para os seus filhos. Então, ensinar de um descanso, ensinar de um lugar em que você entende que muitas vezes você não vai ser bem-sucedido em tudo, e que isso faz parte de quem você é, e você aceita esse fracasso. Claro que você vai ficar triste, mas você tenta lutar por isso, você tenta melhorar da próxima vez. Você está ensinando algo importante para o seu filho. Quando você pega teu filho e leva para a cozinha e fala, vamos descascar a batata, vamos picar o alho,
Vamos mexer o arroz, a mamãe vai ensinar você a fazer um arroz, um feijão, um ovo, porque quando você crescer, você já vai casar sabendo, ou você vai pra faculdade, vai morar fora, você vai morar sabendo se virar, fazer uma comidinha, né? Vamos lavar a roupa com a mamãe, olha, é o botão tal, você coloca roupa colorida aqui, roupa preta aqui, roupa branca ali, toalha, enfim, quando você ensina essas coisas importantes para os seus filhos dentro da sua casa, você também está agregando muito valor. Um outro ponto super importante do unschooling é fomentar a curiosidade da criança. Muitas vezes, quando a gente quer que o nosso filho sente, preste atenção naquilo que a gente quer ensinar, que também faz parte do ensino e é muito importante a gente ensinar. Olha, filho, tem tempo para todas as coisas, né? E agora é tempo de você sentar e ouvir o que a mamãe tá falando. E agora a gente vai prestar atenção na história que eu vou ler. E aí eu vou fazer perguntas para você e tá tudo bem, não tem problema. O problema é quando você foca mais energia e entrega mais importância para o conteúdo do que de fato no seu filho, na sua criança e no desenvolvimento da criança, aí você tem um problema. Porque às vezes o seu filho ali pequenininho, tem 7 anos, tem interesse em dinossauro. Você pode fomentar nele aprender várias coisas, matemáticas, ciências, português, usando o interesse dele, que é o dinossauro. Você pode pegar livros, você pode colocar vídeos que falam sobre dinossauros, a época que eles existiram, o que eles comiam, quais são os tipos, e você pode fomentar ali a criança, e muitas vezes você tá perdendo de fomentar, porque não, o dinossauro não tá no currículo, sabe como é que é? Agora eu quero ensinar sobre a chuva e o ciclo da chuva, então é isso que importa para ele no momento. Então, quando você barra a curiosidade do teu filho, quando você não explora e não deixa aquilo que move o coraçãozinho dele, aquilo que gera curiosidade nele ser cultivado, você está perdendo. E essa é a riqueza do unschooling, é você observar cada um dos seus filhos, se você tem mais de um, assim como eu, e entender qual é, no momento, qual é a atividade ou o assunto que mais gera, que mais intriga a curiosidade dele. Então, quando você passa a inspirar o seu filho a ter curiosidade pelo aprendizado, então você teve sucesso. Então você conseguiu. Porque a coisa mais desanimadora é ver as criancinhas indo para a escola cedinho, com as suas mochilinhas pesadas, cheias de livros nas costas, com aquele olhar cansado, triste, e aí ela chega na escola assim, aquele desinteresse. Aí alguns até prestam atenção porque pensam que o seu valor está em responder as perguntas certas, e outros não, já desanimaram, já cansaram. E não tem nada mais triste do que você ver uma criança infeliz. É muito triste, porque a infância é o tempo da criança ser, a gente fala silly, né? Boba, de explorar, a alegria é genuína dentro dela, é o momento dela desenvolver muitas coisas que ela vai levar para o futuro. Então pensa você, mãe, pai que está me assistindo, o que você gostaria de ter sido estimulado a aprender quando você era uma criança? O que te move? O que move o seu coração? Né? O que te atrai? Assim, o que gera brilho nos seus olhos? Talvez se alguém lá na tua infância tivesse fomentado isso dentro de você, hoje você seria mais satisfeito. Você teria vencido muitas batalhas internas, você teria rompido em muitas áreas, talvez você seria muito mais bem sucedido do que você é hoje, né? Então, vamos olhar com carinho para o unschooling. Você não precisa aplicar ele 100% no seu homeschooling. Você vai escolher uma filosofia e ela vai ser a principal. Também não quer dizer que ela é a única. Eu estava conversando com uma seguidora, ela estava aqui no canal e ela me achou lá no Instagram e ela me mandou algumas dúvidas sobre o método da Charlotte, e aí a gente conversou bastante. Ela estuda pedagogia, então ela tem um conhecimento prévio bem legal, e a gente pôde discutir coisas bem interessantes. E uma das coisas que eu abri o meu coração com ela é que eu tenho muita ressalva, eu tenho muito pé atrás quando uma pessoa ela é adepta 100% de uma filosofia e ela leva isso como se fosse uma bíblia, sabe?
Então, a educação clássica é a melhor educação que existe, não há nada de bom nas outras. Então eu sou 100% clássica. Eu olho, eu acho legal, eu acho bonito você ter um interesse e você ir a fundo, estudar a fundo aquele assunto. Mas eu olho com um olhar, muitas vezes até de compaixão, porque não tem como você aplicar 100%. Não tem como isso funcionar no teu dia a dia. Eu falo por experiência própria, né? Eu passei por um puerpério bem difícil da minha última neném. Ela não dormiu por 1 ano e 2 meses a noite inteira. Então eu tive privação de sono demais. Com a última gestação, com 37 para 38 anos, e foi muito difícil, porque aí no outro dia as demandas estão lá, a casa tá suja, a roupa tá pra lavar, a comida tá congelada, você precisa fazer, e aí você tem um bebezinho pra amamentar, fralda pra trocar, e o homeschooling dos 4 tem que acontecer, e eu sem energia. E sem rede de apoio, assim, né? Eu moro em outro país, meu marido trabalha, não tem ninguém assim por perto com quem eu possa contar. E se eu fosse uma pessoa 100% educação clássica e tivesse que seguir aquele currículo rigidamente, eu estaria fracassada, todos os meus filhos já estariam na escola novamente. Porque eu não dei conta de seguir um plano exatamente perfeito como estava na minha cabeça. Se eu fosse também 100% Charlotte, também eu não iria conseguir ler todos os livros que eu gostaria, que eu peguei na biblioteca. Inclusive eu tô vendo uma montanha aqui que eu peguei, eu acho que a gente leu metade. Né? Porque não deu, não teve como, humanamente falando, a gente fica de mãos atadas, porque a vida acontece, né? E a vida, ela é orgânica, ela não é uma linha reta que sai daqui e aí você projeta um crescimento e você chega aqui. É uma montanha russa, né? De emoções. A gente, mulher, tem um ciclo ainda, então às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá. E aí você tem neném pequenininho também, às vezes fica doente, uma criança passa mal, sei lá, as coisas acontecem, né? Os problemas estão aí, acontecem. E a gente tem que lidar com as nossas emoções, com as demandas da casa e ainda com a educação dos nossos filhos e fora a pressão que nós mesmos colocamos em nós, né? Eu sei que você também passa por isso. A gente coloca uma carga, uma pressão muito grande, porque é de fato uma grande responsabilidade educar o filho em casa. Não é brincadeira, não é para qualquer um, e ela não deve ser levada de forma leviana. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, programada, estudada, desejada, e tudo isso é muito difícil. Então, se você não tem um tiquinho de unschooling dentro de você, eu te aconselho a buscar um pouquinho isso, né? E essa flexibilização de muitas vezes eu acordei e eu não tinha força para fazer nada dentro da minha casa. E aí eu peguei os meus filhos e falei, hoje eu vou colocar um livro ali no YouTube que vocês vão ouvir. E aí depois a gente vai fazer uns desenhos aqui com a mamãe. E cada um faz um bolo, o outro vai me ajudar a fazer o arroz, e o outro vai lavar o banheiro, e o outro vai lavar roupa com a mamãe, vocês vão me ajudar. E eles foram aprendendo ali, vivendo a vida comigo, né? Isso aconteceu várias vezes. E nem por isso eu me sinto fracassada. E eu vou te contar que o resultado foi muito positivo. Os meus filhos fizeram um teste agora no final do ano letivo, que foi a primavera. A primavera é o final, né, do ano letivo, porque depois entra o verão, que aí são férias de 3 meses, 2 meses. E aí depois volta agora no outono, que é agosto, volta de novo às aulas. Eu sigo em partes esse ano letivo tradicional por causa dos testes, né? Porque eu preciso fazer um teste anual pela lei aqui da Flórida, eu preciso fazer um teste anual com eles para que eles passem para o próximo ano. E aí eles fizeram um teste e todos eles foram muito bem sucedidos. E assim, eu não atribuo 100% a mim nem 100% a eles, eu sei que foi Deus. Foi graça pura, porque foi um ano de puerpério, foi um ano difícil para mim. E mesmo assim, eu tentei encontrar de um lugar de descanso em Deus, descanso para mim também, encontrar energia e graça para ensiná-los. Então, eu te aconselho fortemente a estudar um pouquinho sobre o unschooling, a tentar flexibilizar. Não significa ser relaxada, não significa que você não vai ensinar nada para os seus filhos, pelo contrário. Significa que você é tão preocupada com eles, que você está preocupada também em ficar bem, e não ser só uma professora carrasca que precisa ensinar a matéria, mas uma mãe carinhosa que também se ama,
né? Porque amar o próximo também é primeiro se amar. Você não consegue amar os seus filhos se você não se olha com carinho, se você não se atenta também às suas necessidades como pessoa, como filha de Deus, como mãe, como esposa, né? Você não é só uma professora ali enquanto você está no homeschooling, você é um complexo de coisas, de pessoas, de funções dentro de um ser humano, né? Então seja graciosa com você, aprenda que mesmo quando você não está ensinando, você está ensinando. Você entendeu? Mesmo quando você não está sentada ensinando seus filhos, você está ensinando algo. Eu vejo muitas mamães tratando seus filhos assim com uma forma tão rígida, e isso me dá uma certa preocupação e tristeza. Eu sei que a motivação da mãe de forma nenhuma é ser rígida e ser carrasca com a criança, não é isso. Mas eu entendo que talvez ela precisa começar a adotar medidas de válvulas de escape, assim como uma panela de pressão ela tem uma válvulazinha de escape, para não explodir, você também precisa encontrar essa sua válvula de escape, a válvula de escape da sua criança, entender, nossa, agora ela tá muito frustrada, não vou forçar a barra aqui, vamos fazer uma atividade mais leve, ou vamos fazer nada. Ensina seu filho a descansar, é tão importante. Olha, agora é hora do silêncio, agora é hora do descanso, que pode ser desenhando, que pode ser montando Lego, que pode ser sentado ali na grama, que pode ser o parquinho. Se você mora em um apartamento, vamos descer lá embaixo, vamos brincar no parquinho. Se você mora, né, eu recebo perguntas aqui, como eu vou abordar a filosofia da Charlotte se eu moro numa cidade tão urbano? A gente vai visitar museu, né? Procura aí na sua cidade os dias que são mais baratos, ou se tem algum programa para aluno, para professor, eu não sei. Eu sei que Deus vai te dar sabedoria para você encontrar essas válvulas de escape e essas oportunidades de fomentar curiosidade e aprendizados que não estão ali dentro do currículo, mas que também fazem parte da vida e do futuro do seu filho. Se o unschooling te inspirou de alguma maneira, te ajudou, te abriu os olhos, te tirou ali uma carga mental que você estava carregando, te trouxe uma certa leveza, eu quero te pedir, por favor, deixa aqui no seu comentário. É muito importante eu saber, sabe? Às vezes eu assisto vídeos tão legais, tão abençoadores, eu esqueço de comentar, eu esqueço, então eu sei que você esqueceu, mas eu tô te lembrando agora, comenta, deixa aqui pra mim, se você quer ver algo na minha casa, na minha rotina, como funciona na prática o unschooling, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer saber sobre os livros que eu comentei aqui, se te interessou de alguma maneira, deixa aqui pra mim, tá bom? É muito importante pro canal, isso me deixa mais motivada a continuar gravando. E me abençoa muito também saber do outro lado, são pessoas, são seres humanos, eu tô falando com uma pessoa que não é com uma câmera, e eu quero saber, eu quero ler a sua experiência. Se você já faz também um unschooling na sua casa, me conta, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.